As transmissões na televisão são projetadas para capturar momentos marcantes, sejam eles emocionantes, engraçados ou históricos. No entanto, em algumas ocasiões, elas acabam registrando cenas que jamais deveriam ter ido ao ar. Seja por erros técnicos, gafes ao vivo ou eventos inesperados, esses momentos se tornam inesquecíveis e muitas vezes virais na internet. Serão esses momentos da televisão que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é câmeras de TV que filmaram o que não deveriam. Em março de 2022, o repórter Gene Kang, da emissora KTLA5, estava cobrindo um atropelamento fatal em um cruzamento quando outro acidente aconteceu ao vivo. A reportagem era feita em um cruzamento na cidade de Los Angeles, conhecido por ser uma das áreas mais perigosas da cidade. Durante a transmissão ao vivo, enquanto destacava a periculosidade do local, 2 veículos sedãs colidiram atrás dele. Um dos veículos, um Honda Accord, fugiu imediatamente após a colisão, perdendo o para-choque dianteiro no processo. O repórter, assustado, obviamente se virou para acompanhar a situação que foi transmitida ao vivo e repercutiu por todo o mundo. And now... A equipe de reportagem acionou a polícia, que recuperou a placa do veículo fugitivo e suspeitou que o motorista estivesse envolvido em um crime anterior. Ele foi encontrado e levado preso. Felizmente, ninguém se feriu. Em 1999, durante uma transmissão do programa Una Tras Outra, apresentado por Paco Stanley na TV Azteca, ocorreu um incidente que gerou grande controvérsia. Enquanto Stanley e seu co-apresentador Mário Bezares realizavam a dança conhecida como Galinazo, um pacote contendo um pó branco caiu do bolso de Bezares. O episódio levantou suspeitas sobre o conteúdo do pacote e possíveis implicações relacionadas ao uso de substâncias ilícitas. Pouco tempo depois, em 7 de junho de 1999, Paco Stanley foi assassinado na cidade do México. Mário Bezares e a assistente de palco Paola Durante foram detidos sob a acusação de envolvimento no crime, mas ambos foram liberados posteriormente por falta de provas conclusivas. Anos após o incidente, Mário Bezares continua a ser uma figura pública no México. Em 2024, ele solicitou a suspensão de uma série sobre Paco Stanley, alegando que a produção poderia causar dano moral e atentar contra sua dignidade humana. O caso permanece como um dos episódios mais polêmicos da televisão mexicana, envolvendo debates sobre ética na mídia e a relação entre figuras públicas e o crime organizado. Um comentarista australiano deu o que falar logo depois de flagrar seu filho, menor de idade, dentro do estádio ao vivo, onde fazia a transmissão consumindo bebida alcoólica. A câmera rodava pela torcida quando seu filho foi visto, mas de maneira rápida, ele então comentou que seria seu filho. E uma das câmeras da transmissão retornou para o garoto, que foi mostrado com mais foco dessa vez, e em sua mão havia um copo de cerveja. O pai riu da situação e foi descoberto que o garoto, apesar de não aparentar, era menor de 18 anos e obviamente não deveria estar fazendo aquilo. A cena, que foi retirada da transmissão, rodou pela internet e repercutiu muito. Soft drinks in the sun? A repercussão foi tanta que o pai e comentarista foi chamado até mesmo em programas de televisão para contar sobre a situação, que com certeza ele não esperava passar. A lei na Austrália funciona de maneira similar à nossa, sendo ilegal a venda de bebidas alcoólicas para menores. Porém, com sua aparência mais velha, ele deve ter enganado quem estava vendendo. Em uma transmissão ao vivo, a jornalista Ionara Werry, da Rede Globo, passou por uma situação constrangedora ao cometer um lapso de linguagem. Ao ler a mensagem de um telespectador que mencionava que seu pai era fã do programa, Ionara tentou enviar um abraço, mas acabou mandando um grande beijo para o telespectador e, na hora de mandar para o seu pai, acabou trocando as palavras e dizendo pau, corrigindo-se imediatamente e rindo do ocorrido. Mesmo se corrigindo e tentando disfarçar o incidente, o momento foi
compartilhado na internet, virando um grande meme. É o Vinícius que mandou, então vai um grande beijo pra você, viu, Vinícius? E também pro seu pai, Valquíria. Um grande beijo a todos. Lapsos de linguagem como esse são comuns e podem ocorrer devido a diversos fatores, como cansaço e distração. No entanto, mesmo sendo um erro humano, podem causar constrangimento. Em setembro de 2011, durante uma edição do programa Manhã Maior na Rede TV, ocorreu uma situação inusitada envolvendo as apresentadoras Daniela Albuquerque e Regina Volpato. Após a exibição de uma reportagem sobre acidentes de trânsito, Regina mencionou: "Dani, a gente tem umas ligações, não é isso?" Daniela, interpretando que se tratava de chamadas de telespectadores, respondeu: "Exatamente, quem está falando conosco agora?" No entanto, Regina interrompeu Daniela e esclareceu que se referia a gravações de chamadas telefônicas para a polícia militar, relacionadas a pedidos de socorro em situações de emergência. Dani, a gente tem umas ligações, não é isso? Exatamente. Quem está falando com a gente agora? Quem é? Bom dia. A gente tem ligações, nós temos ligações da PM. A PM sempre que recebe ligação... O mal entendido ou a falha de comunicação entre as apresentadoras, principalmente por parte de Daniela, fez com que a gafe fosse cometida. Regina ainda interrompeu Daniela para que ela não continuasse cometendo a gafe, gerando uma certa polêmica sobre se ela teria sido grossa ou se apenas fez aquilo para ajudar a companheira. Em 20 de maio de 2017, durante a exibição do Jornal Hoje na TV Globo, Zileide Silva apresentou um plantão interrompendo o próprio telejornal que ela mesma estava conduzindo. O plantão foi exibido no horário de Brasília, mas no Acre, onde a emissora local estava transmitindo o Jornal Hoje. O plantão interrompeu a programação que já estava no ar, causando confusão entre os telespectadores. O fuso horário entre o Acre e o restante do país fez com que muitos não entendessem muito bem o que estava acontecendo, até que tudo foi explicado. A defesa da Aécio Neves afirmou que os 40 milhões de reais referem-se a uma proposta. Boa tarde. Essa situação gerou um momento curioso, pois Zileide apareceu no plantão interrompendo o próprio telejornal que apresentava, o que é uma ocorrência rara na televisão. Em novembro de 2022, durante sua participação no quadro Acredite em Quem Quiser do Domingão com Hulk, o padre Fábio de Mello protagonizou um momento inusitado que rapidamente viralizou na internet. Ao interagir com uma participante que mencionou ter caído na fossa, o padre entendeu equivocadamente que ela havia dito caído na foda. Surpreso, ele repetiu a expressão caiu na foda. A confusão gerou risos na plateia, e entre os convidados, incluindo o apresentador Luciano Huck, que demonstrou espanto com a situação. O apresentador rapidamente corrigiu o padre em tom de riso, e todos os presentes começaram a rir da gafe cometida, principalmente por ter sido cometida por um padre. Aí na fossa com as minhas amigas. Fazer o que? Caiu na fossa? Não, que na fossa, padre! Que é isso, padre? Tô falando! O momento repercutiu amplamente nas redes sociais, com muitos internautas compartilhando o vídeo e comentando sobre a mente maliciosa do padre. Um programa de televisão mexicano chamado Buenas Noches, Don Femat resolveu testar novas funcionárias ou assistentes de palco e uma delas chamou a atenção pela vestimenta. A candidata em questão apareceu no palco com uma roupa, digamos, bastante provocativa, com certeza na intenção de chamar a atenção por conta de seu corpo bonito e chamativo, o que de fato ela conseguiu. Sua vestimenta era uma espécie de roupa íntima, usada em ocasiões especiais, mas ela resolveu usá-la ali mesmo, durante o programa ao vivo, o que, claro, gerou alguma polêmica. Moler, ¿ya viste que la grada está subiendo un poquito su nivel? Com o momento passando ao vivo e depois repercutindo na internet, muitos telespectadores e internautas passaram a criticar a mulher, que se exibia e fazia questão de deixar bem claro isso, em troca de um possível emprego no programa. Um apresentador fazia uma reportagem externa em um canteiro de obras quando não se atentou ao solo e teve um grande susto ao cair no local. Nas imagens podemos vê-lo passando de funcionário em funcionário, perguntando o nome de cada um, até que ao se dirigir para um grupo que estava um pouco mais afastado, ele não percebeu que no chão havia uma vala e por isso acabou caindo, quase entrando nessa vala. Mas por sorte conseguiu se segurar e foi ajudado pelos funcionários que se aproximaram rapidamente para
retirá-lo dali. O momento é de pura tensão, afinal ele poderia ter se machucado gravemente. Muitas pessoas chamaram a atenção do apresentador por, mesmo estando em um canteiro de obras, estar sem os equipamentos de proteção individual. Além disso, o buraco no qual ele caiu parecia não ter nenhum tipo de proteção ou sinalização. Felizmente, tudo não passou de um susto. Durante uma entrevista no programa Jimmy Kimmel Live, Dakota Johnson enfrentou um problema com seu vestido que acabou se soltando em um momento bem constrangedor para ela. O apresentador Jimmy Kimmel notou o incidente e perguntou a Dakota se ela estaria bem, afinal seu vestido havia acabado de se soltar. Ele ainda sugeriu um remendo com uma fita adesiva para a continuidade da entrevista. A atriz respondeu com tranquilidade que seu vestido havia simplesmente se soltado e que ela o seguraria com as mãos sem nenhum problema. E assim o fez, segurando o vestido para evitar uma exposição indesejada, enquanto Kimmel brincava, dizendo para ela manter apenas a parte importante coberta. The movie is really good. Apesar do contratempo, Dakota Johnson manteve a compostura e continuou a entrevista de forma profissional. O incidente foi amplamente comentado nas redes sociais, com muitos elogiando a maneira como ela lidou com a situação. Afinal, ela poderia muito bem ter se retirado, o que teria comprometido todo o programa que estava ao vivo. O morador de um bairro concedia uma entrevista ao vivo quando outro homem se aproximou e ficou encarando-o diante das câmeras sem que ninguém entendesse o motivo. Assim que o homem chegou, aproximou-se e começou a encarar o entrevistado. Percebeu-se que este ficou assustado e nervoso. Sua voz ficou até mesmo trêmula, e mesmo assim ele continuou. Não se tem nada de oficial sobre o porquê o homem teria feito aquilo, mas, segundo rumores, o entrevistado devia uma quantia de dinheiro ao homem que o percebeu ali dando entrevista e resolveu se aproximar para cobrá-lo ao vivo. Porém, ele não disse uma palavra sequer, apenas encarou. To stay outside. Como mencionado anteriormente, a informação não é oficial, e outra informação que circulou é que o homem, na verdade, estava falando mal do bairro na entrevista, e ao ouvir aquilo, o outro homem, que também era morador do local, não gostou e se aproximou para encará-lo e mostrar sua insatisfação. Essa hipótese é reforçada, pois outros dois homens também se aproximaram logo depois e passaram a encarar o entrevistado. Em julho de 2023, durante uma reportagem ao vivo no telejornal Empresa Paulista de Televisão Primeira Edição, o repórter Rafael Castro recebeu uma demonstração da manobra de Heimlich, conhecida como abraço da vida, para ensinar o público sobre procedimentos de desengasgo. O médico Agnaldo Piscopo, diretor do pronto-socorro da Santa Casa de Araras em São Paulo, explicou a técnica e solicitou que fizesse uma demonstração em Rafael. Durante a execução, as expressões faciais de Rafael, que indicavam desconforto devido à pressão aplicada, acabaram se tornando um momento cômico, contrastando com a seriedade do procedimento. Esse episódio rapidamente se espalhou pelas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados na época. Aqui, ó, tá o umbigo aqui, a gente vem acima do umbigo, aqui, ó, um pouquinho, e vai fazer essa manobra, que é o abraço da vida. 1, 2, 3... Bom, talvez a escolha de fazer uma demonstração ao vivo não tenha sido das melhores, até porque Rafael não estava engasgado e sofreu com a pressão aplicada pelo médico, que resultou em expressões bem engraçadas. O ex-presidente do Esporte Clube Internacional, Fernando Miranda, protagonizou um episódio polêmico em 2017 ao agredir o jornalista Júlio Ribeiro durante um programa de televisão ao vivo chamado Cadeira Cativa. O incidente aconteceu enquanto Miranda participava de uma discussão acalorada sobre a gestão do Clube Gaúcho, que teria sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Em determinado momento, a troca de palavras ficou mais intensa e Miranda perdeu o controle, se levantando e indo pra cima de Júlio, desferindo socos e sendo completamente agressivo diante das câmeras. A agressão causou grande repercussão na mídia esportiva e gerou grandes discussões sobre quem estaria certo ou errado. Porém, claro, nada justifica uma agressão. 40 minutos dizendo eu. Quer dizer, a história do Internacional ficou resumida aos dois. Não.
Após o incidente, Miranda enfrentou críticas e questionamentos sobre sua conduta e autocontrole. O caso foi parar na polícia e Júlio revelou ter registrado um boletim de ocorrência por agressão. Durante o Jornal Liberal, primeira edição da TV Liberal, em maio de 2021, Tatiane Lobato causou um baita susto ao vivo. No meio da transmissão, ela pediu demissão de surpresa, deixando a apresentadora Priscila Castro completamente sem reação. Tatiane, que estava falando sobre a vacinação em Belém, aproveitou o momento para soltar a bomba. Essa minha participação nessa sexta-feira, apenas me despedir e agradecer pela oportunidade. Encerro hoje meu ciclo na TV Liberal. Desejo saúde para todo mundo, muito sucesso e até a próxima. Imagina a cara da Priscila. Ela ficou em choque por alguns segundos, sem saber o que fazer, até que se recompôs e respondeu. Me pegou aqui de surpresa até, não acredito, mas enfim, a gente ainda vai se falar na redação. Te desejo toda a sorte do mundo, como sempre. Obrigada por essa super parceria aqui. A galera da TV foi pega completamente de surpresa com essa saída inesperada. Surgiram alguns rumores de um suposto descontentamento de Tatiane nos bastidores, mas nada foi confirmado. Em 2010, o jornalista Paulo Berengues protagonizou uma cena histórica na TV brasileira. Durante uma transmissão ao vivo, ele pediu demissão da TV Brasil Central, emissora pública de Goiás, de forma bastante dramática e inesperada. Paulo estava apresentando o programa quando anunciou que a emissora estava sofrendo censura devido à interferência política. Nós, da TV Brasil Central, estamos sendo censurados, disse ele. O motivo? Ele tinha uma entrevista agendada com Marconi Perillo, candidato ao governo de Goiás na época, mas recebeu ordens para não transmitir a entrevista. O pior é que a emissora, ligada ao grupo de Iris Rezende, rival político de Perillo, estava interferindo diretamente no conteúdo do programa. No ar, Paulo se mostrou indignado. Eu lamento demais isso que está acontecendo, essa postura do senhor Jocelino Braga e do grupo de Iris Rezende, que tem tradição em censurar a imprensa. E não parou por aí. Ele fez questão de avisar que, devido a essa censura, não continuaria mais à frente do programa no dia seguinte. Certamente amanhã já não estarei mais à frente desse programa, anunciou. Durante a transmissão, ele também se dirigiu ao seu colega Kleber Ferreira, dizendo: garanta o seu emprego que eu garanto a minha dignidade. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.